A gente citou aqui um cadinho, o Pedro citou também alguns países, né? A gente tem sempre um olhar amplo, que é muito habitual. Não é que assim, vai ser copiado o que é feito em outro lugar. Não, mas se outro lugar já fez, normal, né? Que nós vejamos, o que os números dizem. Foi bom? Não foi? Foi benéfico? Não foi? Tem uma matéria no site da CNN Brasil, ela é de setembro, mas eu vou recuperar aqui para vocês, porque o dado ainda é atual, tá bom? Aqui, ó, que ela mostra os países que já estão... peraí. Nossa. Que susto que vocês levaram, né? Esse é da geração de vocês, né? Esse é de quando você nasceu, Pedro? Da geração de vocês, eu não era nascido ainda. Então, deixa eu colocar aqui nessa imagem. Nascida, você já era, Clarissa? É que eu esqueci que o tablet, quando tem uma foto aberta, ele já projeta o que está na foto. Clarissa já dirigiu alguma redação do Brasil quando tinha Clarissa, você apurava... É muito já bom, falava né? com o ministro por esse telefone. Eu não cheguei a usar esses modelos, né? Mas eu vi eles nascerem, eu era bem pequena. Não vou saber dizer qual é o ano, mas isso aí é anos 80, isso aqui é anos 80, dos anos 80, e eu era muito restrito, né? Você imagina que nessa época, poucas pessoas tinham um telefone fixo, porque você tinha que pagar, tinha que comprar a linha, não sei o quê. A antena já é do tamanho aqui era caríssima a primeira linha. Minha mãe foi uma das primeiras, ali era caríssimo, caríssimo. Você tinha que baixar na porta para passar com esse tipo de celular como eu estava falando. Parece, né? Mas, do Elon Musk, verdade. Da Parece Starlink, a galera do né? mercado financeiro, né, que usa. Aí depois desse aqui, a gente começou a evoluir um pouquinho nos modelos. Esse aqui, a memória já é um pouquinho... né? Um pouquinho maior. E esse aqui? O que é esse aqui? 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Números aleatórios. Isso aqui já foi início dos anos 2000. As pessoas, na verdade, fim da década de 90, a galera já começou a ter, que aí você tinha que abrir e puxar também o cabinho. Poucos adolescentes tinham. Não era uma realidade o debate. Quando nós passamos para o nosso olhar para o fim dos anos 90, esse debate era como é que os adultos aprendiam a usar isso aqui, que só tinha essa tela. Olha isso aqui. Essa época, alguns adultos tinham, não eram todos adultos que tinham, crianças, adolescentes não tinham celular nessa época. Não tinha isso. Era um produto de altíssimo custo. Né? Isso, era coisa de adulto, celular né, era coisa de adulto. E aí, quando vem a época desse modelo aqui, é quando o celular... Você teve esse, tá vendo? Ó, Basília já é aqui a nossa... a nossa referência. Adolescentes já começaram a ter esse aqui, né, Basília? Que também não fazia muita coisa. Tinha um modelo que era o celular do Guga, o jogador... Exatamente. O celular do Guga, você não lembrava. Podia trocar a capinha, laranja, azul. É verdade. Sucesso de vendas, estava lá. Que era esse modelo aqui. Aí a gente começou a mudar isso aqui. Gente, desconsidere isso aqui, tá? É só porque a foto não tem nada a ver com a marca, assim, com o modelo. E aí a gente começou a... Opa, peraí que apareceu um número ali. Tá? Isso aqui começou a se transformar. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar... Peraí, ô Nath, deixa eu pedir a gentileza para você só tirar essa tela. Isso, porque eu fecho isso, porque senão ele vai abrir aqui, vai ver as fotos do Pedro que eu fico vendo aqui no Instagram dele. Meu Deus. Meu Deus do céu, Elisa, essa hora. Os países que já têm algumas determinações, tá? Algumas definições. França, Espanha, Grécia, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Itália, Suíça e México. Cada um tem a sua regrinha, tá, gente? Na Grécia e na Dinamarca, por exemplo, a proibição passou a valer no início deste semestre, do último agora... de 2024, os alunos podem levar o celular para a escola, mas precisam mantê-los dentro da mochila, como a Clarissa deu o exemplo, por exemplo, da filha dela. E aí, cada um tem o seu jeitão. Na França, os estudantes de até 15 anos não podem usar qualquer objeto conectado como celulares, tablets e relógios e vale, inclusive, para a hora do recreio. Basília, a gente tem as referências externas que servem para embasar, claro, muito daquilo que a gente vai ver aqui no Brasil. E como é que fica esse olhar federal, né, para todo o debate do celular? Esses exemplos que a gente trouxe aí na tela dizem respeito a países, né? Aqui no Brasil, caminha há cerca de 10 anos a discussão sobre adotar uma regra geral, imaginou? Um padrão no Brasil sobre onde, quando e por que, né, utilizar o celular no ambiente escolar. Então, lá no Congresso Nacional tem uma proposta tramitando desde 2015 sobre este assunto. As realidades locais são diferentes entre si, mas durante muito tempo isso foi discutido e nada aconteceu. Hoje, o cenário mudou desde o início da discussão, isso em esfera
nacional. Hoje você tem 2 bons exemplos. A realidade no Rio de Janeiro e agora, mais recentemente aprovada, a realidade em São Paulo. Então, são 2 estados dos mais pujantes do país dizendo aqui tem regra sobre o uso do celular em sala de aula. Então, isso força a uma aprovação no debate nacional. Lá no Congresso, já passou por uma das comissões temáticas, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, Elisa, em caráter conclusivo, então nem precisaria ir ao plenário da Câmara. Não precisa ser votado no plenário. Em tese, não. Mas, claro, se houver ali um quantitativo de deputados que queira fazer essa discussão em plenário, isso irá acontecer. Mas está caminhando nas comissões com o apoio do Ministério da Educação, porque este é um assunto que une várias vertentes da política, se tornou algo urgente e transformador também. Depois do exemplo no Rio de Janeiro e agora o exemplo de São Paulo, qual a resposta que o Brasil, a legislação brasileira dará? Então, tem aprovação em uma das comissões na Câmara, vai para caráter conclusivo, né, em que, passando ali, não precisa ir ao plenário, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas ainda tem a discussão no Senado, então não é para já. Fato é que, depois da aprovação no Rio e também agora em São Paulo, isso torna mais fácil a discussão e a aprovação. Em caráter federal, a gente está falando de uma proposta com quase 10 anos de existência. Uma década, Brasília. Então, olha nunca só antes na história do país houve tanta chance de aprovação desse texto em caráter nacional. Existem as dificuldades, realidades locais que ainda vão ser debatidas também no Senado Federal. Mas na Câmara, a situação hoje é muito mais de comum acordo entre os parlamentares para aprovação deste texto. E aí aqui eu queria levantar alguns pontos do que diz a proposta federal. Que ali até os 10 anos de idade, os alunos não podem se guiar, né? Esta é a percepção, pelo menos até aqui da maioria do parlamento, que até os 10 anos de idade as crianças precisam, assim como os pais, seguirem uma regra. Não tem celular em sala de aula. Isso é o que diz a legislação que está sendo debatida ali, federal. A partir dos 10 anos, haveria um tipo de autorregulação em que as crianças poderiam tomar esta decisão sobre o uso do celular na sala de aula. O relator da proposta, o Diego Garcia, ele faz uma provocação que eu achei muito interessante. O que fazer, então, durante este período em que as pessoas hoje usam celular, depois de aprovada essa lei, o que as escolas vão fazer? Estudar, né? O que você vai fazer no lugar de usar o celular? O Diego Garcia propõe atividades educativas, atividades físicas também, Você né? diz que sejam tão sedutoras quanto ficar mexendo no celular. Vai se socializar com os seus colegas de sala de aula no lugar de usar o celular.